bom dia! Tudo bem com você, meu amiguinho, minha amiguinha? Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aí na tua casa, junto de você, da tua família, para estudarmos a Palavra de Deus. Lembrando que hoje é domingo, dia de adorarmos ao Senhor e de aprender segundo sua Palavra. Por isso eu te convido, pegue lá a sua Bíblia, sente junto de seus pais e nós vamos estudar o texto. E o título do estudo de hoje é Julgue o Senhor entre mim e ti. Esta é uma frase muito sábia, dita por Davi. E é sobre ela que nós vamos tratar no estudo de hoje. Vamos lá? Deu para perceber que nós vamos abrir no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo que já estamos fazendo há um bom tempo. Capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Se você é novo aqui e não estudou ainda os vídeos anteriores, vai aparecer um card aqui em cima que vai te direcionar a outros vídeos passados, para que você se situe um pouco a respeito do contexto, ou mesmo, se você preferir, procure no canal oficial da Igreja Presbiteriana de Santo André, no que diz respeito ao estudo bíblico para crianças, e lá você vai encontrar todo o conteúdo de Davi, inclusive de outros livros que já terminamos. Com a graça de Deus, nós vamos concluir este livro o primeiro livro de Samuel também. Eu espero que você me acompanhe com isso. É proveitoso para você. Eu tenho certeza que você está aprendendo muito. Louva a Deus por isso. Agora vamos seguir com o conteúdo de hoje. Mesmo que você não tenha assistido a aula anterior, eu vou passar rapidamente pelo seu contexto e seu aprendizado. Nós vimos que Davi se destacou muito na presença de Saul e por conta disso isso lhe causou uma profunda inveja a ponto do rei querer matar o seu escudeiro. Desde que Davi derrotou Golias, Saul tem sido atormentado cada vez mais por causa daquilo que Samuel havia dito a ele, que ele não seria mais o rei, que o reino de Israel sairia dele e passaria a outro que reinaria no lugar de Saul. Este outro, nós vimos também em outros estudos, é Davi, o ungido do Senhor, alguém segundo o coração de Deus. Mas, em questão do aprendizado, nós vimos quão é importante o relacionamento entre irmãos, o relacionamento com o nosso próximo no estudo passado. Isto porque Davi e Jonatas, filho de Saul, se mostraram profundamente amigos, fiéis um ao outro, de modo que Jonatas percebeu a inocência de Davi e o preservou, impedindo que seu pai tirasse a vida do seu amigo. Jonatas, inclusive, tentou persuadir o pai, convencer o pai, mas não obteve sucesso. Saul estava transtornado com Davi, queria matá-lo de todo jeito. Coitado do nosso amiguinho. Pois bem, hoje eu quero ensinar vocês um princípio importantíssimo. E ele está no primeiro capítulo de Provérbios, no seu versículo 7, onde diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mais para frente eu detalho um pouco mais a respeito disso, mas você vai entender por que eu quero dizer isso. Tá bom? Vamos seguir comigo agora? Vamos, jovenzinho e jovenzinha. Vamos lá. Bom, chegamos a um momento muito importante. Eu faço questão de mencionar. Nós vamos ler somente o capítulo 24, partes dele. Mas é muito importante que você gaste tempo estudando os capítulos 21, 22, 23 até o 24. Isso porque a história é grande e tem muitos acontecimentos riquíssimos nessa passagem, que vale a pena que você estude, invista seu tempo nisso. O texto é muito gostoso de ler, é uma história, ele é uma narrativa. Eu recomendo que você faça essa leitura. Nós vamos passar por pontos específicos desses capítulos, em especial 21 e 22,
mas vale a pena ler o 21, 22, o 23 até o 24. Tudo bem? Fale com seus pais, que eu tenho certeza que eles vão ler para você. E papais, gastem tempo com seus filhos. É uma bênção poder ensinar nossos filhos a palavra de Deus. Agora vamos lá. No primeiro ponto, entendendo o contexto, Davi está fugindo da presença de Saul. E ele irá fugir por todo o território de Israel, inclusive para além do território de Israel. Davi vai ter com os inimigos, disfarçadamente, mas vai ter. Nós vamos ver ali, a partir do capítulo 21, o início, o princípio dessa fuga, quando Davi, já com alguns homens junto dele, foge e vai ter com um sacerdote. Vamos abrir no texto para acompanhar. O nome do sacerdote é Aimeleque, localizado em Nob. E quando ele o encontra, seus amigos estavam profundamente famintos, inclusive o próprio Davi. E o que ele pede ao sacerdote que o conhecia é apenas o alimento. Ele pede para que ele dispusesse de pães. Mas Ameleque não tinha esses pães. Aliás, ele tinha apenas os pães sagrados, aqueles que são separados para Deus. Os pães da propiciação. Nós vamos ver uma passagem nos evangelhos, em especial eu deixei referenciado Lucas, capítulo 6, versos 3 e 4, que quando Jesus está com seus discípulos num dia de sábado colhendo as espigas, os fariseus questionam a ação dos discípulos de Jesus por estarem neste momento colhendo aquilo para que eles pudessem comer, se alimentar, lembrando aqui que o princípio fundamental presente nessa passagem é a preservação da vida. Jesus explica isso para eles. Olha, vocês não leram quando Davi estava com fome junto dos seus, se alimentou dos pães que não era lícito, que não era permitido que ele se alimentasse, e nem por isso foi ele fulminado, né? Não estamos aqui entrando na questão da conduta ou das consequências que isso vai acarretar para o sacerdócio, inclusive uma triste passagem, nós vamos ver daqui a pouco, mas estamos aqui mostrando que o princípio fundamental presente, que aquilo de mais importante que a gente encontra nessa passagem é a preservação da vida e como ela é importante. E neste caso, o texto diz com clareza. Vamos ler a passagem em específico. Verso 6 do capítulo 21. Diz assim o texto: Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão pães da propiciação, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Bom, o texto faz questão de dizer que, porque não havia ali outros tipos de pães, que não tinham isso no momento, sobrando para que pudessem se alimentar, foi dado a eles, devido à situação que eles se encontravam, os pães sagrados, os pães da presença do Senhor, os pães da propiciação. Estes pães, somente os sacerdotes poderiam se alimentar deles. Mas neste caso, Davi se alimentou. Davi, inclusive, não diz a verdade toda a Aimeleque quando é perguntado por que ele estava ali naquele lugar. Algo triste vai acontecer, porque vão ter alguns que reconhecem Davi. Estes são servos fiéis de Saul e vão delatar, vão comentar para Saul que Aimeleque, o sacerdote, havia auxiliado, ajudado Davi a escapar. Isso vai gerar uma dura consequência ao sacerdote e ao sacerdócio em específico. Outra passagem muito, digamos assim, engraçada se dá com a presença de Davi diante do rei de Gade. Este também é um dos inimigos de Israel. E eles conhecem Davi, percebem que Davi, embora disfarçado ali, este cara não é o grande Davi que os israelitas cantam as músicas, né? Que Saul derrotou 1000, mas Davi os seus milhares.
Pois bem, Davi, percebendo isso, percebendo que eles iriam reconhecê-lo, inclusive ele corria risco de vida, Davi se disfarça de alguém louco. Ele começa a fazer loucuras na frente deles, e isso faz com que o rei pense que ele estava realmente louco e o permite escapar. Vamos ver a passagem? Lá, 1 Samuel, capítulo 21, verso 13, diz assim a palavra: Pelo que se contrafez, aliás, vamos ler a partir do verso 12, diz assim: Davi guardou estas palavras de reconhecimento dele, né? Estas palavras considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Davi se fingiu de louco. Inclusive, recomendo a leitura do Salmo 34. Leia o título do Salmo. E Davi louva a Deus pela preservação da sua vida. E de fato foi preservada. O princípio ético e hierárquico desta passagem, mais importante da ética, é da preservação da vida. Davi, ele estava procurando sobreviver. Nós vamos dar continuidade, então, a partir do capítulo 22, nós vamos ver aquilo que eu já antecipei com a primeira leitura dessa passagem, que é a morte dos sacerdotes. A partir do capítulo 22, versos 16 a 19, vocês vão perceber, essa é a parte específica, mas todo o contexto do capítulo, Aimeleque é levado à presença de Saul e é culpado por ter permitido Davi a fuga, embora Aimeleque não soubesse e falava a verdade. E foi duro com o rei, não aceitou o tipo da repreensão que foi feita a ele, direcionando ele à mentira. Mas as consequências de tudo isso, de todas as ações, enfim, até mesmo da omissão da informação de Davi, e Davi vai reconhecer isso, causou a morte de Aimeleque e todo o seu sacerdócio, mais ou menos 85 deles. Foge dele Abiatar, filho de Aimeleque, que vai se juntar a Davi. Este Abiatar conta a Davi o que aconteceu e Davi reconhece culpa sobre a morte de seu pai. Isso tudo, meu amiguinho, minha amiguinha, acontece nessas passagens que eu disse para que você gaste tempo lendo. Tem muito mais ainda. Eu tenho certeza que você será muito edificado com isso. Agora nós vamos para o capítulo 24 estudar a passagem específica. Lembrando daquilo que é o título deste estudo. Guarde bem o título deste estudo. Que é: julgue o Senhor entre mim e ti. Bom, olhando para esta passagem aí, esta imagem ilustrativa, é claro, nós vamos ter aí o rei Saul furiosíssimo atrás de Davi, que está escondido ali atrás, ó. Olha lá Davi como tá, com medo da presença do rei. Pois é, o rei estava muito furioso atrás dele. O rei estava muito atormentado. Mas às vezes, vocês vão perceber nessa parte que nós vamos entrar, que é o capítulo 24, sobrevém um espírito de lucidez. É uma passagem muito bonita. Vamos ver? E nós chegamos então no capítulo 24. Como primeiro ponto, nós temos ali Saul busca matar Davi a todo custo. Por que eu digo todo custo? Olhando para o capítulo 24, nós vamos perceber que Israel estava em guerra neste momento. No finalzinho do capítulo 23, diz assim o texto: pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Os filisteus estavam invadindo Israel. Então Saul tem um pouquinho de lucidez e percebe que é mais importante agora, ao invés de tratar de assuntos internos, seu com Davi, ele preservar o povo de Deus contra os inimigos, os verdadeiros inimigos, que eram os filisteus. Então ele vai guerrear com os filisteus, mas a sua cabeça ainda permanece com Davi, querendo persegui-lo, querendo matá-lo.
E vamos ver ali que então, por esta subiu, verso 29, subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. E é o que acontece no capítulo 24, logo no início, perceba. Tendo Saul voltado a perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montenses. Então, mal ele chegou no momento onde deveria estar, lutando pelo seu povo, e com a cabeça focada em outra coisa, ele já retorna com os principais dos homens, 3.000 deles, para ir lutar contra Davi, para derrotar, para consumar a sua vitória sobre aquilo que o profeta havia dito, que o reino de Deus sairia de suas mãos, o reino do povo de Deus sairia das suas mãos. E então, algo muito inusitado, algo muito estranho acontece. Saul sente dor de barriga, algum tipo de necessidade, e aí ele vai se aliviar, né? A gente pode entender que ele foi fazer um xixi. Pode ser um xixi ou fazer o número 2. Ai, meu Deus. Bom, pode ser um dos dois, embora o texto não especifique, diz apenas que ele foi aliviar o ventre, ou aliviar a sua necessidade. E ele entra dentro de uma caverna. E nesse exato momento, Davi está lá dentro junto dos seus homens. E o rei entra sozinho. Olha só que momento oportuno para que Davi pudesse resolver o problema. Saul estava sem ninguém para lhe proteger. Olha, vamos ver a passagem, o que diz. Verso 24. Aliás, capítulo 24, verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram: é hoje, Davi, hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás com ele, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Pois é, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. A orla do manto de Saul. Tirou uma parte, rasgou, cortou. A orla é a borda, a parte inferior do manto. O rei vestiu um manto muito bonito. Só que Davi não lhe fez o mal. Davi não lhe tirou a vida, mesmo podendo fazer, e mesmo tendo uma causa justa. Justa, será? Acho que não, né? Mesmo tendo justificativa, talvez, uma justificativa que fosse sua em particular. Mas Davi, meu amiguinho, jovenzinho, jovenzinha, papais, mamães, Davi tinha ali uma consciência mais elevada a respeito de Deus, do seu relacionamento com Ele, de como era importante que ele observasse os princípios bíblicos, princípios santos. Davi conhecia a Deus e sabia que a sua questão pessoal particular não lhe daria o direito de ceifar a vida de um escolhido por Deus. Saul foi eleito por Deus rei de Israel e era uma responsabilidade do Senhor resolver, não dele. O que Davi pedia a Deus com muita qualidade, com muita consciência, era: Senhor, preserve a minha vida e dos meus homens. Que o Senhor guarde as nossas vidas, de tal modo que até mesmo por tirar a parte do manto de Saul, Davi sente no seu coração que não fez algo digno. Sente ali um desconforto, um ressentimento. Vamos ler essa passagem? Sucedeu, verso 5, porém que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. O incômodo de Davi mostra a nobreza do seu caráter. Neste ponto temos que destacar, sim, porque isso demonstra um profundo conhecimento e relacionamento com Deus, daquele jovem pastor, que agora, já mais forte, mais homem, ainda não perdeu, embora
tivesse consciência de quem ele era e de quem ele seria e se tornaria, evidentemente as pessoas estavam seguindo Davi porque sabiam que ele tinha sido ungido do Senhor por parte do profeta Samuel, como alguém que reinaria no lugar de Davi, né? Mas isso não subiu à sua cabeça. O poder não havia subido à sua cabeça. E aí nós temos então que Davi se apresenta ao rei Saul logo depois disso. Então Saul ele sai da caverna, não percebe o rasgo no seu manto, e logo depois de se afastar por uma distância, ele escuta a voz de Davi. Eu gostaria agora de ler contigo essa passagem, porque é uma passagem muito bonita, e nós vamos perceber que a atitude de Davi constrange o rei. Foi muito digna. Vamos ler comigo? Vamos abrir agora a partir do verso 8. Vamos seguir. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe uma reverência com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e nem pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares, para me matar. Verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. O Senhor me livre da tua mão. É o que Davi diz, todas essas belíssimas palavras. A quem o Senhor está perseguindo? Uma pulga? Um cão? Algo tão insignificante? Meu rei, meu pai. São as palavras de Davi àquele que estava tentando tirar a sua vida. E nós vamos ver agora a resposta de Saul diante desse momento tão constrangedor. Vamos lá. Diz assim então, a partir do verso 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que encontrado um inimigo o deixa ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague como bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme em tua mão.
Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Essa é a passagem em que o rei se dá conta, depois de Davi ter apresentado a parte do manto do rei. E nós chegamos ao nosso momento de reflexão. Jovenzinho, jovenzinha, Davi mostrou ali um caráter digno de um homem aprovado diante de Deus. Alguém que não viu a sua própria causa somente, não viu somente a sua própria justiça, mas percebeu a justiça de Deus. E reconheceu isso, sabendo que pecaria contra Deus se tirasse a vida de Saul de uma forma tão desrespeitosa, o ungido de Deus, o rei de Israel. Alguém que Deus colocou naquele lugar, sabendo que toda autoridade provém do Senhor, até mesmo as ruins, viu, jovenzinho? E elas vêm para disciplinar o povo. Nós sabemos bem o contexto em que o povo pediu um rei. Nós estudamos sobre isso. E Davi sabia que aquele homem estava perturbado também. Davi não o fez mal quando teve oportunidade. Poderia ter justificado, ele tenta me matar, mas não fez. Sabia que estaria caindo no pecado de assassinato. Estaria atentando contra a vida do rei. E poderia ser acusado futuramente de alguém que tomou à força o trono de Deus. O trono que somente Deus concede. E no tempo certo ele vai se assentar no trono. Davi confiou na palavra do Senhor. Davi foi um homem sábio. Ele observou Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi temeu a Deus. Davi também observou a passagem de Deuteronômio 32, verso 35, que diz: a mim pertence a vingança, que é lembrada lá pelo apóstolo Paulo no capítulo 12, verso 19 de Romanos. Davi sabia que Deus resolveria todo o assunto. Davi confiou em Deus. Neste ponto nós precisamos destacar essas virtudes. Elas não são de um homem mais perfeito, porque Davi não foi perfeito. Nós vamos perceber grandes falhas de Davi, muitíssimas, das quais a gente vai se assustar de como um homem que conheceu tão bem a Deus pôde pecar tão tristemente. Nós sabemos que houve um maior que Davi, um perfeito que serviu a Deus, o Pai, e de maneira perfeita e plena, assim como Davi nesse momento, mas superior, mais intensa, mais verídica. E esse é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede perdão de pecados e salvação eterna, gratuita no seu nome. Basta crermos no nome dele, nos arrependermos de nossos pecados e mudarmos de vida. Esse é o princípio do Evangelho. Mas como alguém que mostra conhecimento, sabedoria, obediência a Deus, alguém comum, mas de muita fé, Davi foi um homem honrado diante do Senhor e que nós podemos aprender com ele também. Não é? Não é, jovenzinho? Não é, jovenzinha? Não é papai, não é mamãe? Que Deus te dê graça, que Deus te dê condições de examinar os desejos do seu coração e discernir aqueles que são bons e produtivos, que busquem a Deus em primeiro lugar e se afastar daqueles que te afastem de Deus. Que Deus te conceda estas coisas no nome dEle, para a glória dEle, que você seja ousado, meu querido. É isso. Hoje nós terminamos o estudo de hoje. E se Deus quiser, a próxima aula estudaremos o capítulo 25 e 26. Um bom domingo na presença do nosso Deus.